Fala galera do Market Makers, final do ano tá chegando e a gente resolveu deixar um presente para vocês. O que vocês vão assistir agora é uma reunião que a gente fez exclusivamente para os assinantes da comunidade Market Makers. A gente resolveu deixar ela aberta para vocês que não são assinantes, para vocês verem o tipo de conteúdo que a gente entrega lá para os assinantes, que foi um papo de altíssimo nível sobre a tese de investimento em Nubank. Nós não temos Nubank na carteira, mas trouxemos dois gestores da Aster Capital, o Marcelo Silva e o Rodrigo Nasser. Além de serem gestores de ações, eles têm uma grande experiência e o Nasser, inclusive, tem vivência no mundo da tecnologia e os dois hoje são grandes entusiastas da tese de investimentos em Nubank. O Nubank, por muito tempo, foi aquela ação rejeitada pelos value investors por ser muito cara, mas cada vez mais tem caído no gosto de alguns analistas e investidores. E esse papo foi justamente para destrinchar tudo sobre o Nubank, entender por que os investidores estão gostando tanto da ação, por que ela vale mais a pena do que outros bancos tradicionais e até outros bancos digitais. Enfim, tem uma série de conteúdos dentro desse papo de Nubank. Então, se você investe em Nubank, você pensou em investir em Nubank, você investe em Itaú, Bradesco, os grandes bancos, ou investe nas plataformas como BTG, XP, Banco Inter, esse papo é para você, que vai ser muito importante para você entender a relação de Nubank dentro desse ecossistema. Da minha parte, como investidor, a gente ainda não tem Nubank na carteira, mas abriu nossos olhos para muita coisa que está acontecendo no setor e tenho certeza que vai abrir os olhos para você também. Se você quiser fazer parte da comunidade Market Makers, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de espera para entrar na comunidade. A comunidade está fechada para novos assinantes, a gente não aceita mais novos assinantes, mas em algum momento, nesse ano de 2024, a gente vai reabrir a comunidade. E a gente vai fazer o aviso antecipadamente para quem estiver nessa lista. Então, se inscreve aí na lista que você vai fazer parte da lista de espera da comunidade Market Makers. Agora acompanhe esse papo aí de Nubank e saiba tudo sobre o roxinho. Fala pessoal da comunidade Market Makers, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma reunião especial aqui para vocês assinantes, para quem está vendo ao vivo aí, 6 horas e 6 minutos do dia 14 de dezembro dessa quinta-feira. Dia que teria que ter podcast, mas como a gente já fez o nosso episódio da semana ontem, hoje já vamos fazer esse papo. A gente já chamou isso de deep dive, de destrinchando empresa, mas a gente vai virar Nubank do avesso hoje. Trouxemos dois investidores que estão comprados em Nubank, podem falar bem estão comprados, né? Não estou dando nenhum spoiler errado. Estão comprados em Nubank e sabem muito do banco, sabem muito de tecnologia, já falaram com a gente em outras ocasiões no Market Makers, e hoje a gente vai falar de Nubank. Então, tô muito feliz de ser o menos inteligente aqui da sala, porque o Mati já fez um super estudo de Nubank, aquele mercado aberto, aliás, que a gente fez, ficou sensacional, e o Marcelo e o Nasser da Aster Capital, que estão aqui do outro lado da mesa, vão falar também sobre Nubank. A gente vai ter um papo aí, pegando todas as dúvidas, tudo que a gente já tem aqui separado de Nubank. Então, se você está vendo ao vivo, quando acabar, já vai ver o vídeo lá no YouTube se você não assistiu. Se você está vendo a gravação, dá pause, vai lá no YouTube, vê o vídeo que eu e o Mati fizemos no Mercado Aberto sobre Nubank. E aí depois você volta para cá, porque hoje vai ser aulão de Nubank. Preparado, Mati? Preparado. Vamos lá. Bom, uma honra ter você aqui. Que isso, cara. Pô, você é sempre muito, muito cortês. Deixa eu dizer que estou honrado da presença de vocês dois, eu preciso de uma polo dessa, porque o que a gente já tem aí de Aster aí, eu também quero. Chinelinho da Aster eu já uso todo fim de semana, já tenho lá, o caderninho já acabou, tive que trocar, a caneca, só falta a polo mesmo, mas pô, brigadão, gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, compartilhando o conhecimento de vocês com a gente. A Aster, para quem não acompanhou outros papos nossos, é uma casa focada em ações, mas tem um background aí na tecnologia, né? A gente já percebeu isso, não só nas nossas conversas que a gente vai ter agora sobre o Nubank, mas também sobre o Mercado Livre, que a gente já falou. Enfim, sabem muito sobre o assunto, não só sobre ações, mas também sobre tecnologia. Mati, antes de passar a palavra para eles, para quem não viu o vídeo lá do YouTube, consegue fazer um resuminho aí do quem é o Nubank na Faria Lima em 30 segundinhos, trazer uns big numbers aí. Tá, vamos lá. O Nubank, ele tem hoje 90 milhões de clientes, né? Em outubro ele anunciou ali 90 milhões de clientes, sendo 80 milhões no Brasil, né? Clientes brasileiros, e alguns clientes de fora, México, Uruguai, que são países que ele tem se internacionalizado.
Se a gente pegar ali o quanto que ele vem crescendo, né, esse número de clientes, no terceiro tri de 21, ele tinha 48 milhões de clientes, né? Então, isso é um crescimento aí ao ano de 36%, né? Ele cresce de maneira muito forte, né? Então, isso mostra que ele tem feito alguma coisa muito boa lá, né? Além disso, se a gente pegar receitas trimestrais, no mesmo período ali do terceiro tri de 21, ele tinha 480 milhões de dólares de receita e esse número já chega em mais de 2 bi por trimestre de receita. Lucro bruto é a mesma transformação, né? Ele tem crescido uma faixa aí de 95% ao ano desse mesmo período. E o lucro líquido, finalmente, né? Acho que depois de muito se esperar, ele entregou um lucro líquido, né? De 300 milhões de dólares, isso dá mais ou menos 1 bi e meio, né? Que era algo que o mercado acho que vinha pressionando o banco para ter. Isso equivale a um ROI de 21%, que já é comparável ao dos grandes bancos. Se a gente pegar, dos grandes bancos não, né? Comparável do Itaú, porque acho que Bradesco, Santander, todos eles têm passado por um ano bem ruim. Então acho que de grandes números, Salomão, acho que é isso. Cara, e assim, a grande questão sobre Nubank, né? A gente ainda não investe em Nubank, nem sei se a gente vai investir, mas o fato é que a gente estava mais naquele time do jamais investir em Nubank, né? Nem pararia para olhar. E a gente tem percebido muita gente que tem comprado Nubank, ou acompanhado, ou já zerado o short, que já é, né, um feito, né, de que o Nubank sempre foi visto como um banco muito caro, né? E os resultados começaram a aparecer, tem chamado muito a nossa atenção. A gente está aprofundando ali nossos estudos, não só para entender mais sobre a dinâmica do setor financeiro, mas até também podendo ter uma possível novidade aí na carteira. Até porque uma empresa brilhante não necessariamente pode ser um investimento brilhante, né? Uma empresa maravilhosa não pode se tornar um investimento maravilhoso. Então, a gente quer até começar por isso, né? Porque nem de longe ele parece ser um banco barato, né? Ele já vale mais do que o Bradesco. E a gente quer saber, né, se isso está certo ou errado. Mas acho que antes de a gente começar já partir dessa pergunta, acho que é legal a gente se aprofundar na história de Nubank e contar de fato como que começar do básico ali, né? Como que um banco ganha dinheiro e como que o Nubank de fato tem conseguido ganhar dinheiro. Então, legal. Bom, primeiro, obrigado aí, sempre um prazer estar com vocês. E ainda mais agora falando de Nubank, que eu acho que é um assunto divertido, além de tudo. Muito legal, pessoal. Você já deu alguns números, né, na abertura. É o maior banco digital do planeta. Deixa eu parar isso por um segundo, né? Não é América Latina, né? Do planeta. Né? É um negócio muito especial que eles construíram. Ah, não, mas eles já estão fazendo isso há 40 anos. Há 10. É um fenômeno. Isso, a gente está diante de um fenômeno muito especial o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então não é simplesmente um negócio bacana que está acontecendo no Brasil, de fato mas ele é um fenômeno único quando você coloca numa escala global, né? Então acho que esse já é só para começar a colocar, né, a bola em jogo e falar um pouquinho e chamar atenção para a magnitude do que eles conseguiram construir. Não pararam. Como você mesmo falou, o negócio não para, né? Adição de cliente não para, crescimento de receita não para, de lucro, então, uma obscenidade, né? Então, e a gente entende que a gente não está nem perto a gente não está no meio dessa história. Então, mas desculpa, eu só me empolguei aqui falando isso, porque eu quis dar um pouco de magnitude desses números que você já tinha passado, né? E do ponto de como que o Nubank ganha dinheiro, o Nubank é um banco, né? E ele ganha dinheiro da mesma forma que bancos, de maneira geral, ganham dinheiro. Que são, eu vou oversimplificar, mas dois grandes grupos de receita, né? Margem financeira, o famoso spread, né? De um lado, e de outro, FII. Né? A gente for lá, usou o cartão, você tem um FII, né? de transação, interchange. Né? E pode ser que, à medida que ele começa a crescer em investimento e outras linhas, essa linha de FIIs também pode tomar outra proporção assim, ainda no futuro. Mas, de uma maneira geral, uma maneira mais simples de você pensar, a margem financeira e FII, não inventa moda. Né? A gente
também gosta de ver o Nubank como uma empresa de tecnologia, e a gente vai conseguir explorar o que isso significa, quais as explicações disso, mas a maneira como os econômicos materializam ali é uma maneira clássica, é um banco, tá certo? Então, essa é a forma como o Nubank constrói o resultado dele, de maneira direta. Né? Mas tem algum outro follow-up question? Não, pode ir tocando. Tá bom. Então, e o Nubank começou, né, com uma linha de negócio que foi uma escolha muito inteligente. Né? Que quando a gente pensa no mundo de pessoa física, primeiro vou fazer essa separação. Né? Tem o banco que quando a gente pensa em indivíduos, até a empresa muito pequena, ou corporate. Vamos tirar o corporate de lado por um momento. Né? O que as grandes empresas, né? Imagina a relação bancária que a Vale tem com um grande banco. Vamos deixar isso de lado por um momento, né? Para a gente falar de Nubank. Mas quando a gente pensa, né, no mundo de pessoa física, nós aqui, né, qual que é o produto que tem o maior engajamento na nossa vida? De longe. O cartão de crédito, né? Por quê? Porque você usa o cartão de crédito no seu dia a dia, para pagamento. Então, pense na quantidade de vezes que você tem contato, até o físico está morrendo, né? Muita gente usa agora o cartão de crédito direto aqui no Tap and Pay, mas pensa naquele mecanismo clássico, o físico, né? Você pegar o seu cartão e pagar uma conta. Você usa aquele negócio virtualmente todo dia. Né? Então, eles começaram, né? Foi até a motivação que eles contam, você já deve ter ouvido a história do Davi Vélez, né? Quando ele foi abrir uma conta, que era aquele que é um cliente satisfeito, muito insatisfeito, né? Porque, cara, não está de sacanagem, né? Que eu vou ter que passar por porta giratória, sentir que eu estou sendo revistado. Mas não, só estou fazendo abrir uma conta, né? Era um negócio complexo, né? Então ele foi um cliente satisfeito que levou isso para uma nova magnitude. Mas saindo um pouco dessa história, ele teve uma escolha tangível. Vou começar como? Vou abrir uma conta, fazer uma conta de pagamento? Não, ele começou com um cartão de crédito. Que já é um mecanismo de altíssimo engajamento. Então ele já acertou aí. Né? E hoje é o maior emissor de cartão de crédito, né, no Brasil. Não em carteira ainda, né, em quantidade. Né? E foi essa já foi uma primeira escolha muito bem sucedida nesse ponto da história. Né? E como um cliente insatisfeito, também com muito cuidado desde o começo, com toda a história de experiência do usuário. Isso é parte do DNA do Nubank. Né? De novo, eu recomendo a todos aqui, quem tem muitos vídeos aí já no YouTube contando a história do Nubank. Né? E desde o começo, né, eles desde as primeiras versões, né, sempre você teve uma experiência melhor no app. Você tem algum problema, a pessoa que te atende para lidar com o seu problema era mais cuidadosa. Né? Então ele sempre teve uma satisfação do consumidor. Muita gente usa a medida de NPS como uma proxy, mas a gente está falando realmente da satisfação do consumidor, né? Satisfação muito alta, né? Desde o começo, e ele conseguiu manter essa satisfação muito alta, mesmo com esses números aí, 80, 90 milhões de clientes, e a satisfação continua muito alta, continua acima dos pares. É um negócio muito difícil de fazer. Né? Você satisfazer bem uma pessoa é uma coisa, satisfazer bem 90 milhões de pessoas é outro. Tem mais gente ali ligando no telefone, reclamando, né? Suscetível a ter problemas. Então, os possíveis eventos de problema, eles vão compounding, né? Fica muito maior. E ele conseguiu. A gente pode tomar meio como dado, assim, mas não é, pessoal. Você mandar bem com 1.000 clientes ou com 90 milhões de clientes não é a mesma coisa. Né? E aí eu acho que isso já começa a plantar um pouco da semente de um negócio que também é frequente na história do Nubank, que é a capacidade de trabalhar em escala. E melhor, trabalhar bem em escala, né? Em executar bem em escala. Né? Então, aí voltando, ele fez essa escolha. Uma outra escolha que ele fez, né, além do cartão de crédito, né, que é um outro ponto que a gente vai explorar um pouco, talvez com mais cuidado para frente, foi o método. Né? Porque, se vocês lembrarem bem, né, principalmente quando teve
crescimento muito forte das fintechs ali de final de 2018, né, até 21, né, que foi aquela onda, né, fintechs, né, saindo para todo lado, inclusive aquela sensação esquisita, toda fintech que aparecia tinha 10, 20, 30 milhões de clientes, caramba. PicPay, né? eu lembro do PicPay, foi rápido também. Então, eles escolheram, e quando nesse momento que as fintechs estavam florescendo não, elas estavam aparecendo em todo canto, tinha uma discussão importante, tá bom, mas eles vão conseguir dar crédito? Porque muitas dessas iam para um lado de pagamento, na hora de dar crédito, ou não, um dia, ia jogando para frente, ou começava a fazer e não dava certo. Né? E o Nubank já começou a dar crédito cedo, né? Mas ele escolheu um método diferente, um método que era novo. Né? Você pode pegar alguém de classe D ou Salomão ia receber um limite lá de 100, 200 reais. Fala, pô, mas eu, Salomão, recebi um limite de muitos milhares de reais. Eu falo, não. Vai usando aí. Pagou direitinho, aí daqui a pouco 200, 400 reais de limite. R$1.000 de limite. Então ele foi aprendendo com esse uso. Então é isso que a gente falou. Uma coisa, quando falam muito da política de crédito, a qualidade da política de crédito, isso é um assunto. O outro assunto é o método. E isso acho que é um assunto que merece ser explorado. Né? Parece quase boba essa ideia, mas não é. Ela se mostrou muito inteligente por diversos aspectos. Não só por você começar a usar esse próprio hábito como uma fonte de informação, né, com o passar do tempo, que a gente tem que lembrar que esses 80 ou 90 milhões de clientes que eles têm hoje são os clientes que eles têm, eles já tiveram muito mais do que isso. Alguns que já vieram e eventualmente ficaram inadimplentes e saíram da base, por exemplo. A quantidade, o Nubank tem informação hoje sobre uma parcela gigantesca da população dos CPFs existentes no Brasil. É maior do que esses 80, 90 milhões, por causa do método. Né? Ele escolheu um método que ia aprendendo com você e ia crescendo com você. Né? Mas e o cara que ele deu e não merecia? Isso aí isso aí virou CAC. Era o Customer Acquisition Cost. Né? Então, tudo bem, eu dar para muita gente, para muitas pessoas que nunca tiveram cartão na vida, você é maluco, o cara não tem nem renda. No país informal, né? No Brasil ainda. O Brasil, né, sabe que o negócio aqui é hostil, né? Você dá crédito para eventualmente baixar renda no Brasil, pô, maluco. Né? Ele falou, não, tudo bem, eu vou dar o limite que você oferece para a pessoa é o máximo que você pode perder. Você não vai perder com todos, como ficou claro que ele não perdeu. Em alguns, de fato, ele perdeu. Só que isso acabou sendo usado como um mecanismo de acessar muita gente muito rápido. Além de uma estratégia de marketing que foi inteligentíssima. Assim, aquele negócio, o referral no começo. Só quem era convidado. Só quem era convidado. Eles foram uma sequência de acertos assim, inacreditável. Né? Mas agora eu estou indo já direto para a questão do crédito, que eu acho que é importante, que eu acho que ajuda a explicar um pedaço do que está rolando até hoje. Que esse aí já não é mais o método, é a maneira que eles emprestam dinheiro. É isso que você vai falar? Não, uma coisa é a política de crédito, mas eu digo, mas o método, eles têm uma relação, né? Tá. E ajuda a contar a história. Entender a história, como as coisas aconteceram, é muito importante. Né? Então, acho que esse também foi um negócio. Então, eles começaram escolhendo a porta de entrada. Foi muito bem escolhida. Foi bem executada e teve inovação no método. Né? Eles conseguiram colocar muita gente muito rápido, né? E aprender com isso. E ter uma estrutura por trás, uma cabeça mais moderna para conseguir digerir isso bem. Né? Então, acho que esse foi onde tudo começou, vamos dizer assim. Uhum. Então, acho que... E isso segue até hoje, né? Toda a carteira de cartão de crédito é a principal fonte de geração de resultados do Nubank hoje. Né? E isso deve evoluir. Já está se tornando algo muito mais complexo e vai ficar ainda mais complexo com o passar do tempo. Está muito bem preparado para isso. Mas essa historinha aqui, ela tem um reflexo no que é feito até hoje. Né? E um outro aspecto que é muito importante também está presente nesse começo, eles estão preocupados com a experiência do usuário. Mas como? Era a experiência do usuário na agência? Não. Ele nasceu com outra cabeça, já do momento zero.
ele foi concebido de outra forma, né? Ele nasceu no mundo 100%. O Nubank não tem nenhuma agência, né? Ele foi concebido para ser um banco digital, né? A sua experiência toda ia ser digital, e isso acho que tem também várias implicações que a gente vai poder explorar ao longo da conversa aqui, né? E assim sendo, como vai ser a infra tecnológica para eu conseguir fazer isso bem e de uma forma nova, de uma forma moderna, de uma forma flexível? Também você tem uma série de decisões, né, que foram tomadas, acho que desde esse primeiro momento, que ajudam a explicar o sucesso até hoje. Até passo a bola para o Nasser, que consegue explicar isso com muito mais detalhe. Você falou muito, né, o Nubank banco, e fiquei pensando que, poxa, ele é um banco, mas a gente vê ele muito como empresa de tecnologia também. Então, até na hora de pensar o modelo da empresa, né? Então, o Marcelo está falando de custo de aquisição de cliente, a gente fala muito de lifetime value do cliente dentro do Nubank, que são terminologias e maneiras de analisar uma empresa que a gente usa em tecnologia. E o Marcelo falou de 3 coisas que às vezes as pessoas não dão muita atenção a isso, e são comportamentos de empresa de tecnologia. Essa questão da experiência do usuário, o que quer dizer isso na prática na empresa? As empresas, normalmente, elas pensam em produto e canal. Pergunta para qualquer empresa de vendas, qual que é o seu modelo de vendas? Você vai ver que a estrutura da diretoria deles é dividida por canal de venda. Tem um diretor de venda online, tem um diretor de venda física, tem um diretor de venda por telefone. Então, você tem uma estrutura organizacional quebrada por canal de venda. E qual que é a preocupação da empresa? Produto. Então, quando ele vai fazer orçamento, eles estão pensando em orçamentação de produto. No Nubank, ele não olha esses dois como a primeira chave, ele olha o cliente com a primeira chave. Então, por exemplo, a maneira como o Nubank constrói produtos lá dentro, eles têm um roadmap montado já de anos. E eles têm organizado o time que vai trabalhar esse produto, já fechado o que eles vão entregar. Imagina que o único canal de comunicação que o Nubank tem com o cliente é o celular, é o aplicativo. Então, é natural pensar que numa empresa tradicional de produto e canal, você é dono de cartão de crédito, você é dono de consignado, eu sou dono de empréstimos, a gente vai lutar por pixel quadrado, né, espaço no celular para a gente oferecer nossos produtos para bater meta. No Nubank, a pessoa que decide isso não decide por produto, decide ou por meta, ou por comissão da meta, não, decide porque o cliente precisa. Se o Matheus, como cliente, não quer ter consignado, não tem perfil para ter o consignado, por exemplo, você não vai receber essa mensagem. Então, mas eu sou o cara, o diretor de consignado lá dentro, preciso bater a meta, preciso fazer um push no Matheus. Não vai. Então, essa mudança de mentalidade de botar o cliente na frente, ela pode, às vezes, dizer menos venda ou um produto menos legal, com menos margem naquele momento para aquele cliente, porque aquele cliente não quer, você não quer encher o saco daquele cliente. Isso é difícil de fazer, mudar essa mentalidade dentro de uma empresa. Principalmente quem não nasceu com quem não nasceu com isso. Então, eu sou correntista do Itaú e eu acho que o Itaú precisava ouvir essa live, porque assim, é um absurdo a quantidade de coisas que eu recebo do Itaú que não faz menor sentido com o meu perfil, com as minhas atividades, com o cartão. Pensa no banco tradicional, na agência, o gerente da agência, ele é disputado, o tempo do gerente da agência, pelas pessoas de produto do banco. De falar assim, poxa, gasta meia horinha do seu tempo para vender esse meu produto. Coloca isso na meta do gerente. Coloca isso na meta do gerente. Então você está vendo, é o produto olhando com o canal agência. Uhum. Então isso já é uma mudança de mentalidade. A outra é o que o Marcelo falou de trabalhar em escala. O que quer dizer trabalhar em escala? Em tecnologia, quando a gente avalia empresas de tecnologia, a gente usa uma terminologia de Units Economics, que é qual que é o custo de uma transação, qual que é o resultado que eu tenho se eu faço uma venda de cartão de crédito, ou eu dou um crédito de R$1 para o Matheus, né? No Unit Economic, às vezes, a margem pode ser negativa para a primeira transação. Só que como tudo é baseado em tecnologia, qual que é a diferença de eu fazer isso para uma pessoa, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, em custo? Esse custo ele é extremamente elástico, ele não cresce conforme a receita, porque é simplesmente máquinas crescendo, só que elas não crescem na mesma quantidade de custo quanto quantidade de acessos que você vai ter. Então, se você ganhar escala, aquele produto que no Unit Economic pode ser negativo, ele vira positivo. Então, vale a pena, como o Marcelo falou, ter um custo de aquisição de cliente maior no começo,
Se você conseguir manter esses clientes, que é o que a gente chama do churn, você não ter um churn de clientes, uma perda de clientes grande, porque se você passar de um certo threshold de tamanho, fica positivo. E no caso dele, o custo de aquisição nem era maior. E o custo de aquisição dele nem era maior, porque ele conseguia fazer de uma maneira inteligente, um método diferente de fazer. E a gente, quando a gente estava modelando e discutindo no Nubank, a grande discussão era, cara, vai chegar um momento que ele vai, cada R$1 que ele colocar aqui, vai vir quase com 0 de custo de aquisição, porque essa base de cliente dele vai comprar o que ele colocar na frente dele. Parece que essa vai ser a realização do sonho dos caras, né? Conseguir vender produtos cada vez mais sem gastar tanto em marketing, sem gastar tanto em aquisição de cliente. Essa forma de pensar vem de empresas de tecnologia também. E esse último ponto que o Marcelo falou, de você dar crédito, R$100 no cartão, no limite, R$150. Parece lógico isso, né? Mas numa empresa normal, não existe esse conceito de testar pequeno, errar pequeno, testar pequeno, errar pequeno. Normalmente a gente faz Big Bang, faz um grande projeto, grande lançamento de um produto para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas e dá R$200 para cada um tudo de uma vez. Se errar, é um super erro. Se acertar, é um super acerto. No Nubank foi fazendo de pouquinho em pouquinho. Esse de acerta, erra, acerta, crédito. Imagina o modelo de crédito deles que eles tiveram que montar para capturar essa informação e correr o modelo de novo. Capturar essa informação e correr o modelo de novo. O modelo de crédito nos bancos não era feito assim. Então, essa mudança é uma visão de produtização em tecnologia também. Foi quando a gente discutiu de Meli, a gente falou dessa cultura da iteração. Lembra? A iteração. E a mesma coisa. Volta a acontecer o tema da iteração. E, então, é uma empresa que ela tem uma quantidade e aí esses 3 itens, né? Quando você vai para o lado de tech propriamente dito, a gente até brinca, às vezes, discutindo com algumas pessoas do Nubank, o Nubank já tem sistemas legados de 10 anos que ele construiu, né? Mas a maneira como eles construíram esses sistemas e hoje a arquitetura que tem lá dentro permite um crescimento muito mais fácil, muito mais rápido que comparado a um banco tradicional. Ao ponto de, em 2020, o Nubank comprar 2 empresas de tecnologia, 2 de linguagem e uma que tem linguagem e um banco de dados específico. Então, o Nubank compra a plataforma Tech, que é a empresa brasileira que criou uma linguagem chamada Elixir, uma das linguagens mais modernas e usadas no mundo, e a Cognitect, que fez o Clojure e o Datomic, que é um banco de dados. Ele comprou a empresa que faz a tecnologia que ele usava. Assim, um banco, se você falar banco, comprou empresas de tecnologia pela linguagem. Então, se você é um talento que gosta de trabalhar naquela linguagem, onde você vai querer trabalhar? Na empresa que criou aquela linguagem. Então ele resolve 2 problemas. 1, ele compra a stack de tecnologia. 2, todo talento que quer trabalhar com essa linguagem vai trabalhar lá no Nubank. Então ele consegue construir também uma filosofia de equipes de tecnologia muito mais avançada do que a gente encontra normalmente no banco tradicional. Por isso eu fico, poxa, será que é um banco mesmo? A gente produto bancário, mas a forma de trabalhar é muito mais de uma empresa de tecnologia. Perfeito. E vocês falaram aí 2 coisas importantes, né? Cliente e produto. Eu queria que vocês se aprofundassem quem é o cliente do Nubank, né? É um cliente de mais baixa renda, faixa etária dele, qual que é a dificuldade desse cliente, qual que é o perfil, né? Desses caras. E até um complemento aí, né? Como é que ele consegue crescer tanto em cima de uma base, né? Se ele foi evoluindo esse cliente ao longo desses 10 anos, ou se é um mesmo pool que ele conseguiu cada vez mais absorver e entrar mais profundo nesse cliente. Então, essa pergunta é importantíssima, mas agora eu acho que ela quase ficou velha. O que eu quero dizer com isso? Com 80 milhões de clientes, uma população economicamente ativa de quase 120, ele já virou a população, entendeu? A estrutura do IBGE já é parecida com a estrutura dele de cliente. Ele ficou grande demais. Eu não estou dizendo que é exatamente igual à pirâmide, né? Inclusive, agora o Nubank está tentando atacar. Um dos passos, né, que a gente deve ver o Nubank tentando aí atacar de maneira mais estruturada a renda, pessoal de renda mais alta. Né? Pensa no Itaú Personalité, um puta sucesso, né? Itaú Personalité é uma operação importantíssima para o Itaú, né? E o Nubank vai, em um determinado momento, vai começar a atacar esse público de uma forma um pouco mais estruturada. Então, nesse público... Né, já é Brasil, já. Não, eu falo, o Nubank, ele é
como ele fala, under-indexed na alta renda, né? Ele tem uma prestação um pouco menor na alta renda. Mas, de maneira geral, com 80 milhões de clientes, ferrou. Você vai convergindo, né, para o perfil pro perfil da população. Né? Então, por isso, inclusive, agora eu vou até avançar um pouco, né? Um dos produtos importantes, né? Uma das novas avenidas relevantes de crescimento do Nubank é o consignado público. Né? Você fala, mas consignado, né? Consignado de bate-pronto, você fala assim, pô, será que é esse mesmo o perfil do cliente do Nubank? Né? E consignado, você pensa, o aposentado, né? O funcionário público, seja federal, sei lá. Hoje, já dentro do Nubank, os CPFs clientes do Nubank representam um pouco mais de 1/3 da carteira de consignado no Brasil. Ou seja, ele começa a ter um alcance hoje já, de forma que ele consegue pescar no aquário dele. Ele não precisa mais, não, então eu preciso atacar um público novo para eu conseguir oferecer o consignado. Não. Você tem que criar oferta e aprender como oferecer isso no pessoal que já está dentro de casa. Você já tem um certo contato. Você já tem uma relação comercial com ele só não tomou consignado com você ainda. Porque uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que aquela tese de que o Brasil é underbancarizado, né? Falta bancarização. Já acabou essa história, tá? O Brasil é bancarizado. Então, a pandemia fez a Caixa Econômica no Brasil, lembra o Caixa Tem, que foi lançado? Aquilo ali bancarizou mais de 20 milhões de pessoas que não tinham conta bancária. A Caixa fez um trabalho bizarro de bom. As pessoas acham, puta Caixa. Eles lançaram 27 versões do aplicativo Caixa Tem em 3 meses de atualização. E aquilo bancarizou uma quantidade de pessoas imensa. Hoje o Brasil não tem um problema de bancarização. O que o Brasil tem uma quantidade de contas por pessoa grande. Então você tem uma quantidade de contas fantasmas, talvez, que a pessoa abriu a conta e não usa, grande. Então o banco tem o contato da pessoa. O que está importando agora é a relevância. Então, quanto que a banco é relevante para mim, para o Matheus, para o Salomão, para o Marcelo? Então, a briga que o Nubank tem, como o Marcelo falou, ele não precisa ir atrás de um público que ele não teve acesso para vender consignado privado. Ele até continua adicionando cliente, Isso. como você mesmo mostrou. Mas ele, dentro da base dele, ele já tem cliente suficiente com acesso à internet, com celular, com aplicativo, etc, para ir lá e fazer essa venda. Então, essa mudança também de momento que a gente está em Brasil em relação a pessoas, né, muda o perfil e a estratégia para uma empresa que é mais digital, que tem capacidade de comunicação, que tem um NPS alto, então tem uma confiança alta do cliente, né? Para ir lá e criar novos produtos. Essa é uma medida de satisfação. É o Net Promoter Score, né? O que é diferente, depois a gente pode entrar um pouco mais, do México, né? Da estratégia dele no México. Não, o México muito rápido, é um país em que você tem, sim, desbancarização forte. É um país que eu fui CEO de empresa no México, né? Fiquei 3 anos lá. Um dos produtos que eu vendia lá era folha de pagamento. Era comum no México, no dia do pagamento da folha, as pessoas fazerem fila no banco para tirar o dinheiro do banco. Então você recebeu o seu salário, a pessoa ia lá e tirava o efetivo, o dinheiro em papel do banco para ficar com ela, por falta de confiança no banco. Estou falando isso há 10 anos atrás. Isso ainda tem essa característica lá. Então... Nossa, então, eu vi acho que foi uma live aqui na Empíricos, a Cris Junqueira, ela falou sobre o México tem muito do Brasil de 10, 15 anos atrás, mas isso eu acho que até bem mais que isso. Mas assim, a relação do mexicano com o sistema bancário do México é muito diferente da nossa relação com o sistema bancário. E a relação com o cartão de crédito também é diferente. Então lá ele tem outros desafios que a gente pode tocar e conversar. No Brasil, essa história de bancarização, o que o Pix fez também, pela modernização no sistema, né, o sistema de pagamento instantâneo e a maneira como esse dinheiro roda e a relação de compensação desse dinheiro, isso tudo é vento a favor para uma empresa como o Nubank crescer no relacionamento com o seu cliente e entregar produto, serviço diferente para o seu cliente. Tá? E isso traz uma provocação, pô, o cara já está com 80 milhões de clientes e não para, por sinal, continua adicionando mais. Né? Então, qualquer fase que a gente está, a gente entrar num capítulo novo
eu acho que não só para o Nubank, mas no sistema bancário, né, é que o assunto é engajamento. Engajamento é a palavra. Bancarização, acabou. Isso aí é assunto de anteontem. Agora a gente está falando de engajamento. Quem é que vai ser o campeão na relação com o cliente? Né? Quantas contas você tem? Bancários. Putz, vamos lá. Contando investimento. Ativa mesmo eu tenho 3. E não Mas ativa. não ativa, putz. Porque a gente... 2019 a gente fez uma recomendação em Banco Inter. Então naquela época a gente abriu conta em tudo que é lugar para ver. Então deve ter umas 10 aí, né? Pelo Você, menos. Matheusinho? Ah, por aí também. Eu até queria saber um pouco disso, assim. Por que o Nubank foi esse pioneiro e vocês contaram diversas coisas aqui que realmente fazem com que o banco tenha tomado diversas decisões acertadas, né? Mas o que impediu, por exemplo, o N26, o C6, que tem dificuldade até hoje, que também são bancos digitais, mas que não parece não ter o mesmo sucesso do Nubank. O próprio Banco Inter, né? Que a gente poderia tocar mais no assunto. Os competidores, por que diferencia ele dessa forma? Porque modelo de negócio? Eu acho que primeiro, sem jogar pedra nenhuma nos competidores, é difícil, tá, pessoal? Essa é o reconhecimento que a gente precisa fazer. Né? O Nubank é uma exceção. Né? Inclusive, a gente demorou do IPO até o nosso investimento, a gente investiu em abril, então foi mais ou menos 1 ano e meio depois do IPO. A gente sempre gostou do Nubank, a gente já tinha falado de Nubank no passado, Nubank é o máximo e tal, mas a gente levou um tempo para o valuation chegar lá onde a gente esperava. E parte dessa demora, né, um pouco foi o assunto de valuation e o outro foi porque aí eu principalmente, o Nasser já estava na minha frente lá nessa discussão, tinha muito ceticismo com a história geral de que o ganho de escala ia ser tão grande quanto ele se provou. O que eu quero dizer? Eu vou agora conectar com essa história que você acabou de falar dos outros. A história geral das fintechs no Brasil era uma história muito interessante, porque elas iam conseguir adquirir cliente de um jeito muito eficiente, certo? Eu nasci no digital, então eu sou mais hábil do que os incumbentes em adquirir cliente, eu sou melhor. Você trabalhar o canal digital para adquirir cliente. Então eu vou adquirir mais barato que todos os outros, não vou gastar dinheiro com agência, então eu vou adquirir mais barato. Como eu sou hábil no digital, eu vou engajar mais. Então minha monetização do cliente vai ser melhor. E além de tudo, meu custo de servir vai ser menor. Porque afinal, é tudo digital, não tem agência e tal, né? Pessoal, nada disso aconteceu. Nada. Né? Eles adquiriram o cliente rápido, legal, adquiriram uma quantidade gigantesca do que a gente chama de ghost clients, o cliente que não é cliente. Vocês já devem ter tido algum app, já baixa uma vez, assim, tá legal. Baixa e receba R$10. Aí você vai lá, baixa, recebe e depois nunca mais usa. Para fazer não sei o quê. Nunca, teve muito, assim, milhões, dezenas de milhões de clientes nessa que já passaram por essa situação com algum tipo de fintech. Então ela adquire o cliente, na hora de engajar um problema gigantesco, né? E aí a gente já começa a entrar num ponto que os bancos tradicionais sempre levantaram a bola e eles estavam bem mais certos do que errados. Falaram, quero ver quando essa turma começar a dar crédito. Quero ver quando eles começarem a dar crédito. Batata. É outro jogo. Era outro jogo. Os incumbentes estavam corretos. Eles acertaram. O Nubank fez diferente. Mas essa frase geral deles se mostrou muito mais correta do que equivocada. Né? Porque quando os outros começaram, de maneira geral, começaram a entrar a dar crédito, eles começaram a apanhar. Viu que o jogo era mais complicado. Né? E o custo de servir, aí por diferentes motivos, sempre tinha alguma surpresinha. O custo estava lá, de repente começava a subir. Não, sabe o que é? Não, a gente mais tantas pessoas para fazer o atendimento. Não, a gente precisou. Precisava de mais gente. O que está incluso no custo de serviço? Desde custo de tecnologia, suporte, como você falou lá atrás, como você falou de cartão de crédito, o que você falou? Pessoal para atender. Os problemas acontecem, né? E aí você tem o G&A da empresa, né? O pessoal que faz a gestão da empresa. Você começa a trazer mais gente, você tem que gerir aquelas outras pessoas. Né? Seu time de tecnologia também está crescendo. Afinal, vou lançar um produto novo, não dava crédito, agora estou dando crédito. Opa, peraí, preciso do pessoal de crédito. Opa, peraí, então tem o compliance. Quando você começa a entrar em novos produtos, as implicações todas que você tem, não é um grupo de 3, 4, 5 pessoas. Isso é outra coisa, né? Muito dessas empresas que você falou e várias fintechs, crédito para elas eram vários tipos de produto de crédito. No Nubank, durante muito tempo, tinha o quê? Conta e cartão.
Então, isso foi outra coisa que a gente, né, se pegou depois fazendo uma retrospectiva. O jeito que o Nubank encontrou de dar crédito foi através de aumento de limite de crédito do cartão. Isso, para o brasileiro médio, é crédito. Pode ser que para a gente que trabalha com mercado financeiro, crédito tenha outros tipos de crédito. Mas para o cliente que o Nubank começou a trabalhar, não. Aquilo era crédito. Aquilo para ele estava legal. E outras empresas lançando vários tipos de outros produtos, abrindo o leque e trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. De novo, volta à mentalidade de empresa de tecnologia. Foca em um produto, escala esse produto e faz ele crescer e dar certo. Cartão e conta. É isso. Depois que ele ganhou um tamanho, ele começou a pensar em outros produtos. Isso é uma outra diferença em relação a essas empresas que você comentou. E os poucos que ele oferecia, aí ele tirava a nota 10. Nota 10. Experiência perfeita, atendimento perfeito, entendeu? Qualidade, disponibilidade perfeita. Acho que o grande diferencial do Nubank que eu percebo aí é um pouco quase como uma obsessão em entregar uma coisa muito bem feita sem a pressa de fazer isso rápido. Né? Acho que a gente vive no mercado financeiro e, bom, boa parte das empresas de capital aberto, né? Você tem de 3 em 3 meses um compromisso com os seus acionistas, né? E muitas empresas que pagam bônus, então os funcionários às vezes se motivam por uma questão de janelas de 6 meses até 12 meses. E parece que o Nubank, ele tem um foco muito distante, que até pelo seu início da apresentação, né, a gente não está nem no meio dessa história, né? Ele tem um caminho aí bem longo a percorrer. Você quer trazer mais um ponto? A consequência disso, né, que vocês estão falando aqui, de conquistar novos clientes, de escalar a plataforma e tudo mais, traz um modelo meio único que o cara pode crescer receita sem que as despesas aumentem na mesma velocidade, né? Como se elas fossem semifixas. E essa talvez seja a grande vantagem competitiva do banco hoje, quando comparado com os outros. E que levou tanto tempo para a gente se convencer dessa última parte. Porque a gente não via isso nos números ainda, né? Mesmo no IPO, a gente... Tá, mas cadê isso acontecendo, né? O que faltava? A gente entendia o modelo. Porque a linha de receita estava muito pequena ainda. Isso. Aí você fala, vou sair de 100 para 200? Ah, tá bom, 100 para 200? Não, ok, né? Aí sair de 200 para 400? Ah, não. Okay. Porque isso existe, você consegue ver exemplos da companhia falar, não, de 100 para 200 aconteceu tudo legalzinho, inspirado, 200 para 400, aí de 400 para 800 as coisas começam a quebrar. Não quebrar no sentido literal da palavra, mas o modelo começa a quebrar. Não, de 400 para 800 aí eu vou ter que contratar mais 100 pessoas. Depois eu vou... Então, são raras as situações que você vê um salto, opa, ficou. Vai ver o outro salto, opa, ficou. Peraí, ficou de novo? Toda empresa de alto crescimento, ela cresce em S's. O S, imagina que o S é a receita, e aí a cabeça do S, ela para porque o custo de despesa não acompanha. Então ela tem que parar o crescimento dela para fazer esses investimentos, para depois ela crescer outro S, né? O Nubank conseguiu esticar esse S com essas tecnologias. Então ele conseguiu trazer um crescimento de receita maior na base dele, sem precisar trazer mais time, trazer mais coisa, porque era tudo rodando nos mesmos sistemas que já estavam construídos. Ele só foi colocando mais gente usando aquele sistema e deixou a tecnologia levar isso. Então, essa aplicação desse modelo se provou certo, né? A gente só estava ansioso para ver que momento que a gente ia ver isso acontecer. E mais até do que isso. Agora, depois a gente levou um tempo para se convencer disso, e hoje o que a gente vê é que ele está grávido de prêmios, para os acionistas, vamos dizer assim. Né? Porque a principal linha, né, de despesa do Nubank é o investimento em tecnologia, né? O time de tecnologia do Nubank. E mais ou menos 40% desse time está trabalhando em produtos que não existem hoje. Ou seja, isso quer dizer que se fosse apenas para ter, né, cartão de crédito pessoal e o consignado, o lucro dele seria maior ainda. Porque você tem 40% do seu time trabalhando que está construindo o futuro, que a gente nem sabe quais serão, qual é o roadmap desses 40%. Em qual é exatamente o produto do futuro que eles estão trabalhando, porque não faz sentido, né? Por motivos competitivos, ele não vai ficar abrindo isso em detalhe.
que é o como, né? Ele fala o que ele quer fazer, né? O RI comenta tudo, mas o como, que é a efetivação do produto, a gente não sabe. Aí é com eles. Mas ele comenta, tem 40% das pessoas trabalhando em coisa que não está na rua. Entendi. Ou seja, entendeu o quão diferente é esse negócio? Então, e é por isso que aí já vai para frente, para trás, zoom in, zoom out, né? E aí quando a gente se convenceu desse assunto, de quão diferente é a estrutura de custo dele, e quão eficiente, e quão moderna a gente faz o alto e fala, peraí, se isso é verdade, a gente tem motivo para acreditar que ele pode entregar um ROI estruturalmente melhor, inclusive do que o Itaú, que é, né, a nossa opinião, o melhor banco privado no Brasil. Né? Então, esse retorno estruturalmente maior, se verdadeiro, né, caso isso de fato se materialize, né, e a gente entende que a gente já está muito perto, não é negócio, não, então lá em 2028, não, isso já tem sinais agora. Né? A gente já começa a endereçar a primeira provocação que vocês fizeram. Pô, tá bom, pode ser um puta banco, mas é um bom investimento. Né? Se for verdade que ele vai conseguir entregar de maneira sustentável ROIs de 35%, né? Enquanto o outro que a gente também investe, tá? A gente, né, Itaú é um investimento importantíssimo para a gente. 20%, né? Tem que ser exatamente o mesmo múltiplo, com esse potencial de crescimento. Essa diferença? Né? A gente não acha que tem que ser. Né? Isso me abriram duas perguntas aí que foram abertas com essa explicação. Eu vou começar pelo investimento em Nubank. Eu acho que a gente já está muito claro o grande diferencial aí do Nubank, né? São os escondidos e os públicos, né? Gostei dessa analogia que tá grávido de prêmios para os acionistas, né? Mas qual foi o gatilho para vamos comprar Nubank? Teve algum número ali, alguma coisa, ou foi de fato essa percepção desse ROI que pode vir na frente? Teve um grande gatilho para fazer esse investimento? Não, o empurrão final foi o resultado do quarto tri do ano passado, foi em abril desse ano. Né? Que ele já tinha mostrado uma aceleração importante de receita no terceiro tri, sem crescimento de receita. Aí o Nasser e o Daniel, que é o analista de financials, responsável pelo investimento lá de Nubank, eles já ficaram assim, ó, pô, já o negócio tá vindo. Eu falei, não, tá bom, mas eu com aquele fantasma da história das fintechs do Brasil, que sempre aparecia uma pegadinha que depois acabava trazendo saltos indesejados de OPEX à medida que o plano de negócio ia andando. Aí veio o quarto tri, e aí realmente eu joguei a toalha, falei, não, tá bom, tô convencido. Porque aí foi mais um momento de outro salto, né, com controle assim, magnífico de OPEX. Né, eles continuam mantendo o time, tanto a infraestrutura, e com uma capacidade de entrega que, assim, dificílimo de encontrar coisa parecida aí. Pra gente é Meli e Nubank que estão nessa liga, assim, é difícil. E quando se acompanha, a gente faz esse acompanhamento, vocês sabem quanto a gente gosta de trabalhar tecnologia para ajudar a apoiar nas análises de investimento nossas. Quando a gente acompanha a quantidade de pessoas no Nubank de tecnologia, a gente vê nesse período que ela não teve o crescimento que ela teve nos anos anteriores. E a receita, sim, teve aquele crescimento. Foi aí que a gente... Thiago, dá uma olhada aqui que acho que o negócio está acontecendo. Então, você vê que nesse período, a empresa, aquilo que a gente achava que era possível fazer, começou a ficar muito evidente na nossa cara. E a gente já tinha confiança na empresa, nos executivos da empresa, que aquilo poderia seguir em diante. E outra coisa que aconteceu também em abril, nessa época, uma discussão que está quente até agora, né, do parcelado sem juros, né, quando essas discussões estavam ganhando momento naquela época, e teve gente fazendo, peraí, o Nubank, que é quase todo cartão de crédito, pô, esse vai ser o maior prejudicado, e a ação também, na nossa visão, deu uma chance. Então a gente estava revisando o nosso lucro para cima, e não era revisão de 5%, 10%, revisão de 40%, 60%, e depois a gente teve que fazer mais. A gente estava revisando o lucro para cima e a ação corrigindo. Então, respondendo ao seu ponto, foi nesse momento que acho que os elementos combinaram para a gente montar a posição, foi em abril. Né?
A segunda pergunta, eu quero explorar mais os números do Nubank, mas vocês investem em Nubank e no Itaú, Sim. né? Não que seja paradoxal, né? Mas em meio a todo aquele frisson das fintechs, a gente ouviu muito, é o fim dos grandes bancos, né? Acho que a frase mais emblemática disso foi aquela do os dinossauros, mesmo que soubessem que estava vindo um meteoro, ainda eram dinossauros, né? Meio que não há nada que os bancos possam fazer contra as fintechs. E o Itaú tá aí firme e forte, talvez até mais forte do que antes, mas tá ali, firme e forte. Qual que é o que dá para fazer de paralelo entre esses dois investimentos? Ou vocês consideram que eles são bancos, mas são completamente diferentes? Dá para fazer paralelos bem importantes, eu acho. Sim, são bancos. Então eu preciso. E quando a gente começou na Acer, eu estava com uma visão bem parecida com a forma como você começou a descrever, né? A gente viu acontecer. A gente estava ainda na nossa visão no começo, a gente ainda deve estar por ali, perto do começo, né, a disrupção do profit pool bancário. Uhum. Pessoal, o profit pool bancário é o maior profit pool do Brasil. Às vezes o pessoal fala de pool de receita, a gente gosta de olhar pool de lucro. Qual que é o tamanho? Né? 120 bi. Lucro. Né? E tirando o Petro, né? A cadeia do petróleo é um bicho, né, único. Você tira Petro, o profit pool bancário é o maior profit pool do mundo, do Brasil, desculpa. Então, a gente estava, tá acontecendo uma disrupção do profit pool bancário. Eu é que não quero estar nos atacados. Né? Esse aqui está sendo atacado, eu não quero. Então, a gente começou com uma resistência, né, de estar nos incumbentes, não só no Itaú. Inclusive o Itaú. Não, mas o Itaú, 7 vezes lucro, 6,5 vezes lucro chegou. Está sendo atacado. E às vezes, se comprar, pode estar 6,5, 7 vezes lucro, mas se o lucro tem um risco importante de ser declinante, né, eu não quero, obrigado. Né? E aí, foi até o Nasser começou com a provocação e falou: olha, eu acho que tem uma. A gente estava acompanhando, estava acontecendo no Itaú, umas mudanças, mas eu ainda com algum grau de ceticismo. E o Nasser começou a bater e falou: olha, é maior do que você imagina essa mudança que está acontecendo lá no Itaú. Mas para até explicar um pouco em que aspecto, né? E depois eu coloco E foi por causa de Nubank, né? Porque a pesquisa que a gente começou a fazer de Nubank e conversar com pessoas, e obviamente do meu lado, ir atrás das pessoas de tecnologia para entender o que estava acontecendo ali dentro, a gente foi conversar com os outros bancos também. Na conversa com o Itaú, a gente conversando com pessoas de 15 anos, 20 anos de banco, a frase que eu mais escutava era: cara, é a primeira vez na história do banco que eu posso fazer isso, isso, isso. É a primeira vez na história do banco que eu posso trabalhar com a tecnologia X. É a primeira vez na história do banco que a gente tem equipe terceira trabalhando no sistema Core. É a primeira vez na história do banco que tem sistema que não foi feito aqui no Itaú rodando coisa Core do Itaú. Eu falei, caramba. E aí não era uma pessoa, eu ia em outro. E a forma de trabalhar. E aí falando, olha, a maneira que a gente trabalha agora, nos squads que a gente montou, a maneira que a gente interage com o time de negócio, a liberdade que o time de negócio está dando para a gente em tecnologia poder atuar. Eu olhei e falei, cara, check o que o Nubank faz, Então, a mentalidade da maneira de trabalhar no banco, na área de tecnologia que a gente estava analisando, estava mudando, né? E isso vai refletir aonde? Na maneira que entregar o produto digital, na maneira que fizer o atendimento ao cliente, na maneira que pensar um novo produto. É óbvio que não vai ser tão rápido quanto numa empresa que nasceu fazendo isso. Mas aquela empresa daquele tamanho, apresentando mudanças tão estruturantes dessa forma, eu comecei a encher o saco do Marcelo. Falei, cara, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque tem alguma mudança aqui. E aí, depois desse deep dive que a gente fez, teve 2 pontos que chamaram muito nossa atenção. Não, todo esse trabalho qualitativo foi importantíssimo, né? Porque depois de se convencer disso, a gente falou, peraí, então talvez ele seja um dos incumbentes que vai conseguir se separar. Né? Talvez não seja o único, né? Mas ele vai ser um deles. Um dos que vai conseguir se separar desse processo de disrupção do profit pool. Legal. Né? Então, talvez eu não precise ter esse medo todo, que eu estava com medo de queda de lucro. Aí, o 6,5, 7 vezes PI ficou legal. Então, esse foi um ponto que nos empurrou para o Itaú. O outro ponto, né, a gente também faz alguns surveys proprietários, a gente faz, principalmente em negócio B2C, a gente gosta muito de fazer isso.
né, de contratar instituto para falar com os clientes. Eu quero Instituto de falar com pesquisa. muitos. Então a gente faz muita pesquisa com isso. E aí, que aliás tem uma porrada de data points incríveis para o Nubank nessas pesquisas todas. Né? E no assunto principalidade, né, as contas principais, né, o único banco incumbente que não estava perdendo share de contas principais, Itaú. Então, seja lá o que for que eles estavam fazendo, de alguma forma estava chegando no cliente. Então, essas coisas conectadas, a gente falou, opa, esse transatlântico aqui mudou de direção. Né? Então, eu quero participar disso, porque é uma companhia... eu eu admiro o Itaú há muito tempo. Né? Só que teve um momento ali, depois de 19, entre 19 e 21, que tive um receio grande, né, desse processo de disrupção que estava acontecendo ele podia ser um dinossauro. Será que ele ia ser um dos dinossauros? Quando a gente se convenceu de que ele ia ser um dos jacarés que estão aí até hoje, a gente, opa, peraí, então eu quero participar sim. Né? Essas pesquisas que o Marcelo comentou, né, a gente fez, obviamente, para entender a percepção do consumidor final em relação à experiência dele com os bancos, né? E a gente sempre ali nos dados, fazendo os cruzamentos, olhando no Nubank, né? E aí a gente começava o Itaú, né? E chamava a atenção que em todos os slides, o Itaú era o que menos sofria, ou era o que mais conseguia resistir, ou não sofria. E aí, como a gente faz essa pesquisa já há algum tempo, anos, né? Alguns anos, a gente já tem dado comparando ano contra ano, né? Então a gente começava a ver ano contra ano o Itaú sobrevivendo e indo bem em alguns aspectos. NPS, Nubank, melhor que os outros. Melhor que os outros incumbentes, né? A questão de principalidade, agora que é um jogo de principalidade, não de conquista de bancarização, né? Pô, então quer dizer que o cliente do Itaú continua feliz com a conta dele e segue com a principalidade dele. Ele não está perdendo para o Nubank ou para quem quer que seja numa velocidade tão grande quanto a gente imaginava que podia ser. Ou não estava perdendo nada. Ou não está perdendo nada. Então, poxa, tem alguma coisa interessante acontecendo ali. Eu queria aprofundar, a gente falou de receita e de OPEX, mas eu queria aprofundar assim, essa receita, né, é fruto da carteira de ativos que eles têm, e o custo, que é uma variável importante, é fruto do funding que eles têm, né? Queria falar mais dessa parte do banco mesmo. Como que ele consegue crescer essa receita sem que a inadimplência suba, sem que a qualidade do crédito piore? Se vocês puderem aprofundar nisso, um pouco mais sobre a carteira de ativos, sobre o funding dele, né? Tá, o passivo. Inadimplência, vamos falar do ativo primeiro, inadimplência, e depois a gente fala do passivo. Né? No ponto da inadimplência, né, a gente viu no Nubank com uma performance assim, super positiva, quando você leva em consideração quais são os segmentos dos quais ele está. O cartão de crédito não é o segmento de menor inadimplência no sistema, tá certo? Esquece o Nubank, pensa no sistema. É a maior, né? A maior inadimplência. Então, ele é que ali depende, o rotativo em especial é a maior, né? Sobre o cartão, a carteira de cartão, a gente pode cortar de forma diferente, mas de qualquer forma, não é a menor, tá certo? Isso não há dúvidas sobre isso, né? E então ele mesmo operando num segmento que já não é o menor, com um público, né, que se assemelha com a média do Brasil, né, que a gente não é a Suíça, tá certo? Né? Ele tem uma inadimplência que a gente considera um pouco melhor que o sistema, né? E o que é acho que uma conquista muito interessante. Mas será que o cara pode estar... existem alguns debates sobre a escolha contábil do Nubank, né? Faz mais sem negociações, por exemplo. Isso é uma crítica que eu já ouvi algumas vezes. Né? E é possível, né, que tem alguma coisa aí, mas renegociação acho que é um negócio que faz parte do business bancário, tá certo? Isso não tem nada... acho que não tem nada de equivocado com isso, né? E você
usar essa ferramenta. A dúvida é que as pessoas ficam, pô, será que ele está usando da melhor forma? Será que isso está sendo usado para esconder inadimplência? Né? E aí, com todos os cruzamentos que a gente faz, não é essa conclusão que a gente chegou. Né? A gente entende que ele tem um bom desempenho de crédito. E a nossa hipótese, né, é que o método que eu falei lá no começo é uma parte importante dessa resposta. Ele escolheu outro caminho, pessoal. Escolheu outro caminho. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Esse método o ajudou a construir um histórico maior com clientes que estavam à margem do sistema. E agora eles fazem parte da clientela do Nubank e dão um bom resultado para o Nubank. Né? Acho que esse é um ponto. E um outro ponto, que isso também é super controverso, né? Eu já vi muita gente achando um absurdo esse argumento, né? De que, mas pô, principalidade, isso aí parece que isso tem alguma influência, né? Eu entendo, né? Respeito a controvérsia. Eu ainda não vi ninguém que fez pesquisa sobre isso, né? Mostrando que isso é irrelevante, conseguindo comprovar essa afirmação, né? A gente fez pesquisa com inadimplentes. Né? A nossa conclusão não foi essa. A nossa conclusão, dentre várias conclusões, é que principalidade é sim um dos fatores que ajuda a explicar isso. Não estou dizendo a performance dele é melhor por causa da principalidade. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que ela ajuda a compor a resposta. Comecei falando do método. O método, eu acho, é um pedaço da resposta. A principalidade é um outro pedaço da resposta. Né? Então, você vai compondo as coisas. E até um pouco de user experience é parte da resposta. Talvez a gente pode falar o peso, a gente não vai conseguir comprovar cientificamente nada desses pontos, mas o que eu quero dizer com o user experience? Né? Vocês usam Nubank cartão de crédito ou não? Não mais. Não mais. Né? Já usei. Tem um feature lá que... imagina que você tem a sua conta lá de R$2.000 e uma das coisas que você comprou foi um liquidificador de R$500. Fala, pô, mas eu quero dar uma parcelada nesse aqui, tô meio apertado no final desse mês. É só um swipe. É verdade. Né? E aí você, tecnicamente, você não está financiando o liquidificador, tá certo, pessoal? Você está financiando 500 de 2.000. Se for o liquidificador, se for a camiseta, não importa. Né? Mas o fato é que ele, por meio de user experience, um negócio relativamente simples, né? Não é ciência de foguete fazer esse swipe, né? Mas é uma compreensão profunda da jornada desse cliente, né? Ele, pô, legal, criou um jeito fácil dele se organizar melhor. Eu sei que eu consigo pagar 500. Uma coisa bem idiota, conversando com uma pessoa lá do Nubank que veio da área de varejo, ele comentou a maneira que a gente faz mensageria, só para a pessoa não esquecer a data de pagamento, eles tinham um percentual muito alto de inadimplência, simplesmente por problema de data de pagamento. Da pessoa esquecer data, da pessoa se desorganizar. Eles mudaram a maneira de comunicar a pessoa, de falar com ela antes, resolveu um percentual bizarro de inadimplência. Só por user experience. Olha, então, esses tipos de estudos, esses tipos de a obsessão pelo cliente, ajudam até nesse tipo de coisa. E qual que é o impacto prático desse, não só desse, né? Mas eu estou usando isso para tentar tangibilizar, botar, né, sair do éter aqui e colocar o valor. A carteira de cartão de crédito tem um pedaço da carteira que não gera juro nenhum, né? Você venceu sua parcela de 2.000. Você pagou, você não deu juros nenhum para o banco, tá certo? Você gerou interchange, que é aquela receita do FII, em cima dessas R$2.000 em transação que você fez, né? Mas a receita de juros você não deu. Né? Você pode parcelar ou você pode fazer o rotativo. Pô, eu só paguei 1.000 dos 2.000, só paguei 1.200 dos 2.000, 800 é rotativo, né? Que é a linha mais cara, né? 30 dias, né? Até 30 dias. E mais cara e arriscada, né? Do sistema, né? Quanto que é o juros, só para dar uma... Isso varia, mas é que é um assunto ruim esse, porque na média as pessoas ficam 18 dias no rotativo.
Aí o jornal pega aquilo, analisa, fala 400%. Entendi. É um... Ele... É tipo analisar nosso retorno em Get Ninjas. Né? Foi 20% em 40 dias. Entendeu? Foi uma mas, né, dá manchete, tudo bem, mas né, Entendi. não é, Mas não é realista. aquilo, né? Não é realista. Tá. Tem pessoa pagando 400% por cento de juros, tá certo? Mas esse é o ponto. Entendi. Então tem o rotativo. E o parcelado, que é uma linha menos arriscada. O juro é menor. Né? Então, qual foi o efeito prático de medidas de user experience? Né? E até da intenção. O Nubank é intencional com isso. A penetração do parcelado dentro da carteira total dele é a maior do sistema. E ele tem uma penetração de rotativo que é menos da metade do sistema. Entendeu? Então, com isso, por mais que você fale assim, inadimplência da carteira de cartão de crédito, tá bom. Mas dentro de uma carteira de cartão de crédito, você tem pelo menos 3 diferentes tipos de carteira dentro dessa carteirona. Né? Tem 3 subgrupos. Né? E a composição desses subgrupos do Nubank é diferente do sistema e é menos arriscada. Ajuda a explicar a inadimplência. Então, eu sei que eu estou dando uma puta volta aqui, mas é porque não tem uma grande bala de prata. É um conjunto de várias coisas. Né? Então, esse é o ponto você falou no ativo do Nubank. Tem essa carteira, tem a carteira de crédito pessoal, né? que ele tem começado a crescer bem, essa carteira, e com um método até parecido com o que ele fez lá atrás com o cartão de crédito, né? Também faz um prazo um pouco menor, né? Um ticket um pouco menor. Vamos ver se você se dá bem com o produto. Legal, você tomou R$1.000 por 2 meses e funcionou. Tá bom, na próxima você pode tomar 1.500 e por 4 meses. Né? Então ele vai trabalhando com essas variáveis, né, para te acostumar com essa carteira. Então essa é uma outra carteira e tem a outra carteira vindo que vai ser muito relevante, que é o consignado. Né? Essa é do lado do ativo. Né? E do lado do passivo, aí acho que é uma das maiores belezas do Nubank, né? Que é a capacidade de atrair depósito. Só, a carteira do Nubank, você mesmo falou o que estava acontecendo com ela, não para de crescer, né? E ela é menor do que os depósitos. Ele não consegue chegar no depósito. Porque ele está atraindo mais de 3 bilhões em depósito por mês. De mais clientes chegando e mais engajamento dos clientes existentes. Né? É quase como ele não alcança os depósitos. Entende a importância da principalidade quando a gente está falando aqui? Né? Então, você falou 10 contas, 12 contas que eu devo ter, né? Mas uso 3. Dessas 3, se a principal você deixar mais depósitos, se você trabalhar mais, o efeito que você tem nisso é brutal. E ele está conseguindo atrair muito dinheiro desses novos clientes. E tem ainda uma questão que a gente pode explorar ainda no assunto principalidade, e eu vou conectar com depósito, por exemplo. Quando a gente olha os números, fala, pô, o Nubank já está dando show, tá certo? Mas no assunto principalidade, né, um dos principais fatores determinantes de principalidade, de acordo com as nossas pesquisas, né, é conta salário. Conta que a empresa te obriga a abrir para fazer o Não depósito obriga do seu mais, ela salário. sugere agora. Desculpa, mudou a lei, né? Então, sugere abrir numa instituição em específico, né? Então, isso é muito importante. E na maior pesquisa parte das que a gente segue, né? porque na pesquisa que a gente fez por que essa é a sua conta principal, né? Nos bancos tradicionais a primeira resposta é porque é minha conta salário. De longe. Principal motivo, de longe. De longe. E aí você descobre que o Nubank já tem relação com esse cara. Ele tem conta no Nubank também. Mas minha conta principal é na Caixa Econômica, porque afinal é lá que eu recebo meu salário. Tá bom. Agora a gente tem cada vez mais mecanismos para você fazer essa transferência de conta principal. Transferência de conta salário. Né? Você pode desde fazer portabilidade, que é que a gente é um pouco cético, porque o brasileiro médio não quer falar com o RH, ir lá reclamar, o RH, não, paga meu salário, deixa ir lá. Né? Mas se você criar mecanismos no ambiente do Nubank, do aplicativo, né, para você fazer essa portabilidade,
tanto a portabilidade de fato, né, ou até você conseguir transformar, quer saber, faz um raspa-conta por iniciação de pagamento. Sabe como funcionaria? É o Open Finance junto com o iniciador de pagamento. Vocês conhecem o que está acontecendo nisso, né? Você tem uma alteração no Brasil do Open Finance que permite você dar autorização para uma instituição financeira, ela conecta em todas as outras instituições financeiras que você tem alguma conta e captura essa informação. Sim. No início era somente informação de cadastro, então pegar o teu histórico, saldo, esse tipo de coisa, e com o iniciador de pagamento agora, ela pode gerar uma ação. Então, o Nubank pode criar uma feature, né, onde eu, Nasser, tenho conta no Nubank, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Eu falo para ele, todo dia tal, olha em todas as contas, pega o dinheiro e transfere automaticamente, faz um Pix automático, ou todo dia, faz um Pix automático e passa para minha conta, porque a minha conta principal é no Nubank. Se você, cliente, autorizar. Você, cliente, autorizar. Então, não sei se você já viu algumas vezes no aplicativo de vocês, aparece, autorize aqui o Open Finance, ou autorize... O Open Finance eu tenho, eu não sabia dessa outra... Isso não existe, isso não está funcionando. Isso não está funcionando ainda. Tá. Isso só está falando dessa possibilidade. Isso pode ser criado agora. Entendi. A regulamentação que o Banco Central criou permite hoje você fazer já esse tipo de coisa. Mas a gente nem sabe se esse seria o método utilizado. O ponto é o seguinte, há mecanismos, né, para você começar a transferir conta salário para o Nubank. Tudo bem, eu entendo que na empresa onde eu trabalho, a conta salário padrão é na Caixa Econômica Federal. Mas eu quero para o Nubank. Por que a gente está falando desse ponto? Vou dar uma acelerada aqui. Porque se é verdade que a batalha é batalha de engajamento, e se é verdade que o principal determinante de conta de principalidade, principalmente nos bancos tradicionais, é conta salário, e agora é mecanismo de transferência, e o Nubank já tem esse cara na base de cliente dele, a gente nem viu esse ataque ainda. E ele virá. Ataca as contas salário. É aquela palavra-chave que todo investidor de ações adora, né, na tese, que é a opcionalidade, né? Daí uma opcionalidade que pode ser ainda mais favorável para a tese de Nubank. Então, para todos os ângulos que a gente vai cortando, parece que na margem está melhor para ele, na margem está melhor para ele. Então, é um conjunto de coisas que vão compound. Eu consigo ter uma... não, acho que no próximo trimestre a gente vai... Não sei quando é que esse ataque às contas salários vai acontecer, e muito menos quando e se ele vai se materializar. Mas essas coisas vão compounding, né? E a dinâmica toda indo para o mesmo lugar. Quem criou essa situação vantajosa para receber isso tudo? Nubank. Eu trouxe essa discussão do ativo e passivo, né? Até pegando o que aconteceu lá fora com o Silicon Valley Bank, né? Que tinha um ativo muito suscetível a startups, você tinha um passivo de curto prazo, então quando tem uma corrida bancária, o que acontece é o banco pode quebrar de uma maneira muito rápida, né? Então era mais para entender essa gestão de ativos e passivos. Mas legal você trazer esse ponto, porque acho que um episódio interessante do Silicon Valley Bank foi talvez a digitalização também acelerou o processo de corrida bancária, né? Foi muito rápido, né? Isso, de certa forma, vocês até que estão mais por dentro da tecnologia, né? O quanto que isso, nem para a tese de Nubank em si, mas até para o próprio setor, quanto isso entra, de certa forma, aumentou um nível de risco aí no setor, ou vocês acham que é um fato muito isolado e muito difícil de acontecer? Você consegue argumentar, eu não contra-argumentaria que aumentou o nível de risco, mas ele estava num ponto que não toma tanto da nossa preocupação, né? E eu diria que ele continua num ponto que ele não está dentre os principais riscos mapeados, né? Mas a maneira como a gente vê é muito mais o ponto do que o Matheus levantou, que é essa gestão. Ele consegue ter um bom casamento, né, de ativo passivo, né, o LM. A gente entende que sim, ele nem... tem até uma coisa um pouco mais simples por enquanto ainda, né, talvez o consignado comece a mudar isso um pouco. O ativo do Nubank, ele tem um duration menor, né, porque ele é cartão de crédito, que é menor, o de crédito pessoal também menor, né, as carteiras que já começam a esticar um pouco mais esse duration, né, que são carteiras tipo o imobiliário,
Não tem Não ainda, tem. né? Consignado, está começando agora. O consignado vai mudar um pouco o perfil de duration. Né? Mas também nada, eu acho que nada dramático, a gente não vê isso com grandes preocupações. Tem um time lá muito capaz para fazer isso aí. E o que aconteceu no Silicon Valley Bank, aí eu não vou nem... Teve outro banqueiro no Brasil que comentou, né, que, pô, acho que nosso... Tá aqui, ó. Acho que o júnior do time lá faria um trabalho melhor, né? Então, também eu acho que tem uma peculiaridade nisso, na barbaridade que foi feita lá no Silicon Valley Bank, né? Isso, nada próximo disso, isso não está muito no nas nossas preocupações para a Nubank. Eu queria já partir para a valuation. O que você acha? Não, vamos, eu tô... Até porque acho que é a pergunta principal Exato. aí, né? Você falou do profit pool do setor, que é de 120 bi. Eu queria, assim, quanto que o Nubank precisa entregar, não precisa ser no próximo tri, no próximo ano, mas o quanto que ele precisa entregar para justificar esse investimento hoje, né? Qual tem que ser o lucro dele em 2028, né? Sei lá, o cara vai ter 30% do market share dos bancos e aí sim justifica. Então, só para a gente tentar entender até onde que ele pode chegar. Né? A gente nem falou de internacional, quanto que ele pode crescer fora e tudo mais, né? Mas mais para entender como que vocês balanceiam essa baita oportunidade com o preço que você paga. Tá. Então, vamos lá. Primeiro que a gente prefere pensar em profit share do que em market share. Né? E por quê? Agora eu vou começar de baixo para cima. Né? Por que esse olhar? Né? Porque no final das contas, né, é o lucro que vai determinar, né, a tua capacidade de geração de lucro é o que vai determinar o quanto que você merece valer. Né? Então, acho que é ali. Né? Eu vou gerar receita, não gero lucro. Sorry, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí eu volto para a questão-chave, que foi o nosso convencimento de que a estrutura de OPEX do Nubank é muito mais escalável do que a gente imaginava. Se isso é verdade, a gente acha que o Nubank pode ser um dos raros casos em que você tem um player no mercado que tem um retorno sobre capital, né, estruturalmente maior do que os outros. Porque essa é a chave da discussão para a gente. Por quê? Porque você tem sempre o bichinho da microeconomia que fica aqui no seu ombro te desafiando quando você tem uma situação de players competentes num mesmo mercado em que um tem um retorno sobre capital muito maior do que o outro. Aí você fala, pô, tá bom, mas a competição vai vir. A competição, né? Isso vai ser competed away, né? Se eu começar a competição vai tirar esse retorno excedente. Mas o que a gente entende é que o Nubank ele faz algumas coisas que os outros players relevantes não conseguem. Pessoal, a maior parte dos bancos gasta muito mais com agência do que com tecnologia. Não são todos, né? Mas pensa o seguinte, pensa no gasto com agência dos bancos, segurança, o real estate, todas aquelas pessoas, movimentação de numerário, uma confusão gigantesca. Segurança que precisa para fazer movimentação de numerário. O Nubank, zero. Né? Mas por isso, a plataforma tecnológica, o que em muitos casos é um ativo, em alguns outros pode ser um passivo, né? Aquele legado todo, uma plataforma que você não consegue, não são todos os bancos que fizeram o que o Itaú já fez, que foi a migração Em já parte, né? mas ele já andou bastante nessa jornada, né? A Caixa Econômica Federal não fez isso, né? Que eu estou falando da Caixa várias vezes porque é talvez um dos maiores doadores de principalidade para o Nubank. Por isso que eu falei tantas vezes da Caixa, tá, pessoal? Agora eu posso falar qualquer mensagem implícita aqui, né? Então, você tem toda uma composição, uma estrutura de custo. Quando é que vocês acham que a Caixa Econômica vai conseguir replicar o custo do Nubank? E é uma empresa monocanal, né? O Nubank tem um canal de venda, é o aplicativo.
ele não é multicanal. Os bancos também têm aplicativo, além de ter as agências. Então, eles também têm o custo da aplicação, eles também têm o custo da plataforma de banking line, né? Então, É que ele só tem um e você está comparando de canais diferentes. Ele tem ele e também o outro. E também tem o outro. Então, essa estrutura... E um cliente menos feliz. E um cliente menos feliz. Então, essa estrutura de custo e despesa, quando você vai subindo no demonstrativo, ela vai se tornando diferente. Né? Então, e aí, se isso é verdade, né, ele de fato pode rodar com ROEs acima de 35%, ele não precisa ter 15% de market share para ter 15% de profit share. Sim, porque a receita gera muito mais lucro. Muito mais lucro. Exato. Muito mais. Né? E se ele chegar a 20 bi de lucro, né, Tem que ter que em receita. 2026... Lembra do que eu falei do Unit Economic, né? Então, a maneira como ele escala a receita dele, o efeito que traz lá embaixo é diferente da estrutura, pela questão da estrutura e modelo de canal e produto de distribuição de um banco tradicional. Não é que o banco é pior ou melhor, o modelo de estrutura dele é diferente. O nome do jogo é a margem líquida que ele vai conseguir extrair da receita dele. E ele consegue fazer isso? Olha para o depósito. Consegue. Talvez ele erre. Vamos imaginar que ele cometa um erro na política de crédito. Isso é possível, tá, pessoal? Aí o negócio não se materializa. Mas pensa nos elementos necessários. Pô, você precisa ter funding. Check. Você precisa ter base de cliente. Check. Você precisa ter novos produtos para aumentar. Check. Né? Há uma base de tecnológica e de despesa que escala. Check. Se isso tudo se materializar, né, ele caminhar para 20 bi de lucro em 26, 27, não está fora do reino das possibilidades. E se isso é verdade, agora vamos ter uma outra discussão importante, que é a discussão de múltiplo. Né? Porque quando as pessoas falam de banco é 8 a 11 vezes lucro, porque é o range histórico do banco. Então, é isso. Não sei. É uma margem maior, né? Se for ver. Não só é uma margem e um ROE maior, agora vamos fazer um zoom out para outros lugares do mundo. Né? Na Índia, você tem bancos que estão crescendo por causa, dentre outras coisas, tem outra geografia, tal, né? O potencial do país de crescimento é maior, tal, mas bancos com um crescimento que não é tão extraordinário quanto o do Nubank, mas que você tem motivo para acreditar que é uma pista longa. Afinal, o momento da Índia, né? Tudo bombando, tal, país gigantesco, maior população do mundo, aquela coisa toda, né? Você tem bancos lá negociando a 20, 21 vezes PI, com ROEs de Itaú. Né? Então, eu tenho mesmo que usar o framework de que o PI do Nubank vai ter que ser igual ao PI, o range clássico de PI de Bradesco e Itaú, eu não acho. Né? Então, e se isso é verdade, tendo um ROE que é o dobro dos incumbentes, se ele puder ter um PI que é o dobro dos incumbentes, né, com lucro convergindo para 20 bi, pronto, em 3, 4 anos você dobrou o capital no Nubank com o preço de hoje. 20 bi você diz de lucro de reais. Isso. Dobrar no maior banco digital do mundo em 3, 4 anos. 3 anos parece execuível, assim. Então não é um negócio maluco. Não é? 20 bi, 20 vezes, 400, dobro de hoje, entendeu? Bom ponto. Eu, tenho tanta pergunta ainda pra fazer, o papo tá tão bom. Que eu tô, que assim, pra quem tá vendo ao vivo, né? O caderninho do Salomão só vai aumentando ali. Pra quem tá vendo ao vivo, né? 7h30 da noite, aquela hora do jantar, não quero atrapalhar muito o tempo de vocês, mas, assim, tô muito curioso para saber a opinião de vocês, embora não seja o core aqui do assunto, mas são partes impactadas nisso, né? Já deu para entender que o Nubank aí tem uma avenida de crescimento aí absurda, pode ser uma realidade mesmo, não só como negócio, mas também como investimento. Já deu para entender que o Itaú também aparece com uma boa opção de investimento, mesmo sendo o mais antigo, né, em relação ao Nubank. Mas e todo o resto? Assim, não precisamos falar de cada um deles, mas Bradesco, Santander,
Banco do Brasil tem até uma importância ali mais na carteira de agro e tal, enfim, mas Bradesco, Santander, até O Inter. E o próprio Inter, né? Assim, como é que vocês veem nesse ecossistema aí onde tem um incumbente, um disruptor chegando muito forte e um ex-disruptado, né? Que o Itaú já sobreviveu a isso aí. Mas esse resto aí, como é que fica nesse jogo? Até pensando como investimento, né? Na cabeça de investidor de ações, né? A gente está comprando Nubank, está comprando Itaú, não está comprando esses outros. Mas até que preço que esses outros podem virar um bom investimento? Olha, talvez eles já sejam um bom investimento, mas aí eu acho que entra um pouco de estilo, né? Na Aster, a gente tende a evitar negócios que estejam em deterioração, ainda que seja deterioração relativa. Vai. Não precisa, eu não preciso fazer o case de que o lucro vai estar em queda livre, né? Não estou fazendo esse case. Mas quando pega vamos falar de forma agregada desses bancos aí que você falou, né? Eu acho muito difícil construir o cenário em que eles, como grupo, vão conseguir manter a importância relativa que eles têm no sistema. É muito difícil, né? E até nessas pesquisas que a gente faz, né, de principalidade e tal, umas coisas que a gente pergunta, pô, qual que é a última conta que você abriu? Você lembra qual foi a última? Você lembra a sua? Tinha uma conta bancária que você abriu. Foi Caixa. Foi Caixa? Foi Caixa. Foi o crédito imobiliário? Comprando casa. Mas essa é uma pergunta que a gente faz, né? Pô, qual foi a última? Né? Quais são as contas que você tem? Qual é a principal? Qual foi a última? Por que eu tô falando isso? A última pode te dar uma ideia do que está rolando na margem, né? Na ponta. E na última, o share desses incumbentes aí somados é a metade do share que eles têm em conta principal. Pera, como é que é? A última conta aberta? Qual foi a última conta que você abriu? Eu fui o BTG por razões, né? Quando. Não, mas o meu ponto, pensa o seguinte: você falou assim, eu tenho conta no Itaú. Mas hoje virou minha BTG. principal. Hoje é a minha principal. É a principal, né? Então a gente. Imagina que você falou Itaú, Bradesco e BTG. Uhum. Né? E a minha qual é a sua principal? BTG. Qual foi a última? BTG. Tá bom. Matheus. Minha conta, você tem no Itaú, Bradesco e Caixa. Qual foi a sua última? Caixa. Qual que é a sua principal? Itaú. Uhum. Né? E a gente foi perguntando isso para todo mundo. Matou. Então, o share né, de contas principais dos incumbentes, desse grupo aí que você falou, hoje, né, ele é o dobro do share que eles têm quando você pergunta qual que é a última conta. Tá, entendi. Então, quase que eu te falasse assim, se o fenômeno permanece como ele está acontecendo na tem ponta, muito mais gente abrindo conta nos outros do que nos que já estão na frente. Isso. é quase como se você dissesse, eu não sei se o fenômeno vai permanecer assim, Uhum. mas se ele permanecer assim, no longo prazo, o share desses caras vai convergir para metade do que eles têm hoje. Fortaleza e Corinthians. É. Quando o Fortaleza eliminou o Corinthians, acho que foi na Sul-Americana, aí pegaram 10 anos atrás, o Corinthians estava ganhando o Mundial Interclubes e o Fortaleza estava ganhando acho que a Série C ou Série D. E o Fortaleza cresceu tanto que agora está até... Não vou falar tamanho Corinthians para não provocar o Nasser, né? Mas é um pouco disso, né? Essa mesa aqui é curta. O crescimento ali de quem, né, não é algo que vai se perpetuar, né? Não dá para dizer que isso é para sempre, mas tudo mais constante. Né? Que esse o ponto que eu tô, a provocação que eu tô trazendo, de novo, eu falei deles como grupo e eu já tinha falado que o Itaú não tá perdendo principalidade, então, né? Uhum. Não dei nomes da turma aqui, mas a provocação é desse tipo de coisa que vem que a gente usa para fundamentar a nossa crença de que o fenômeno não parou aí. Não, isso eu entendi dos no grandes. meio. Tá, eu entendi dos grandes, mas e o Inter, por exemplo, nessa história? O Inter tá meio ali no... Surgiu como... Meiuca. Então, Yuka, e eu acho que o Inter, ele tá passando por um momento, acho que muito interessante na história dele,
Até pouco tempo atrás estava break-even. Uhum. Agora, pô, tá caminhando para lucrar uns 800 milhões mais ou menos ano que vem. Uhum. Há quem fale 900, há quem fale 800, mas, pô, um lucro de verdade. Sim. Para quem estava até anteontem em break-even, tá certo? Mas eu acho que o Inter precisa, tem evoluções em termos de engajamento. O engajamento dele não se compara com o engajamento que a gente vê no Nubank. Sim. Essas safras todas que o Nasser comparou. Por outro lado, ele já tem, do ponto de vista de produto, ele tem até mais coisas que o Nubank. Uhum. Né? Sim. Mais, assim. Eu consegui comprovar um bem negócio que a mais. gente era muito cético, que era marketplace, Né? ano passado. Sim. Né? É muito forte imobiliário, né? Que era um banco disso, né? Não, Focado intermédio, nisso. né? Intermédio. Então, eu acho que ele tem uma história aí. A gente tem um pouco menos de evidência para fundamentar essa crença que a gente construiu no Nubank na escalabilidade do OPEX existente dele hoje. Eu não consigo ainda fazer o mesmo raciocínio com o Inter, Uhum. né? Se ele vai conseguir fazer rollout, botar o top line para andar com a despesa segurando, né? Essa é uma dúvida, mas pô, é o segundo banco digital no Brasil com alguma distância, né? Sim. O Inter é para valer. Uhum. Né? Mas é um case que eu acho que ele tem algumas etapas, né, atrás dessa história toda que a gente falou, né, do Nubank, a forma de pensar como tecnologia. A forma de pensar como tecnologia, a maneira como desenvolver produto. Ele ainda, por mais que ele é um banco digital, a mentalidade e as metodologias que ele usa para trabalhar isso ainda são de um banco mais tradicional. Uhum. Ele não segue tanto o que a gente encontra, por exemplo, no Nubank, tá? Só estressar ao máximo esse assunto, né? Não sei quando vamos falar disso de novo. O investidor tem aquele preço, né? Que tudo bem que o que vale mesmo ali é muito mais o fluxo de caixa descontado, a relação de múltiplo, o preço de tela ali da ação necessariamente é o determinante, mas existe o preço ali do IPO e o preço de hoje. O quanto que vocês acreditam que isso pode ser até um determinante aí porque pelo que você projeta, eu imagino que o Nubank rapidamente deve voltar ao preço de IPO, e quando muita gente falou que o IPO foi muito caro e tudo mais, enfim, pode se provar como um bom investimento. Quanto você acha que psicologicamente isso pode ajudar até a trazer o Nubank de volta ali para o radar, né? De uma maneira que ele conseguiu, ou se tudo der certo, vai conseguir provar que ele não estava tão caro assim? Ou você acha que na época da IPO realmente... Eu tenho uma certa dificuldade em responder essa pergunta, porque faz relativamente pouco tempo, mas parece outra era, né? A gente estava vivendo outro regime. Né? Não só. Não. Receita tinha, né? Mas eu digo até do ponto no mundo. Né? A gente está vivendo um novo regime monetário. Uhum. Né? Sim, não é nem só o micro, é o macro. Não, era outro tudo. Né? Até o IPO foi talvez no apagar das luzes, ali, né? E além disso, além desse fato de estarmos em um mundo novo, agora tem um outro fato de que o que o Nubank entregou é surpreendente. Sério. Todo mundo que eu conheço, talvez deve existir algum investidor que conseguiu ter uma visão na frente dos outros, tal, mas eu não conheci nenhum dos meus amigos ainda do mercado que não tem hoje uma expectativa de lucro no Nubank substancialmente maior do que ele tinha naquela época. Uhum. A gente, então, não se fala. A gente errou feio. Né? Errou feio. Né? A nossa visão de lucro para 24 vencidos deve ser o dobro do que a gente tinha na época. Não é marginal a diferença, né? Não, beleza. Acho que já respondeu por si só. E nas interações com outras casas, não sei o quanto vocês conversam com outros gestores, a gente percebe que começou a entrar no radar, alguns já comprando, outros zerando short, enfim, como é que é essa conexão quando vocês falam com outros gestores, se tem alguém ainda que torce o nariz ou tá até short no papel, como é que está a percepção do mercado? Eu acho que tá muito presente nos portfólios já, do mundo long only, né?
principalmente, assim, ele já tá bem presente. Eu acho que essa resistência inicial, ela foi sendo Principalmente esse ano, foi né? sendo vencida ao longo desse ano. Esse ano, acho que a gente, por estudar muito o caso e discutir muito, muitos colegas venham conversar com a gente, muito no ceticismo, né? Mas esse ano, acho que é muito mais conversa de modelo e de gente que fez lição de casa, que está estudado e que está engajado, do que gente que esse negócio. Né? Mas ainda é muito menos do que Itaú, por exemplo. Itaú está muito mais presente. Sim. Até Hoje é quanto da carteira de vocês, mais ou menos, o Nubank e até o Itaú também? Hoje, o Nubank perto de 5%, o Itaú maior que isso. Então, bem maior. Gostei do bem maior. Né? Bem maior pra gente é mais de 10. Não é possível. Isso aí. Tá. Mate, tem mais alguma coisa aí? Acho que abordamos tudo. Tem alguma coisa que a gente não tocou aqui que deveria... Alguma conclusão aí? Pô, porque tinha tanta coisa pra falar ainda. Acho que a gente falou um pouquinho de internacional, né? Sim. Eu acho que eles têm... Uma das questões de trabalhar a tecnologia na maneira que o Nubank trabalha é que a estrutura que eles criaram, principalmente de conta e de cartão, eles literalmente Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar para o México, né, e para os outros países também. Então, eles construíram de uma maneira componentizada o suficiente para se adaptar às necessidades dos países, né, a parte regulatória ou de maneira de fazer negócio dos países, mas o core da plataforma é o mesmo. Então, muito daquela rampada inicial no Brasil de custo e despesa que o Marcelo estava comentando, que a custo de aquisição de cliente, nos países novos, ele vai ter uma velocidade diferente, porque a plataforma está, se não pronta, quase pronta para ter muitos dos Legos necessários. Muitos dos bloquinhos da peça do Lego necessários para atuar. Então, num país onde você tem uma situação ainda de desbancarização, o desafio é outro. Mas uma vez que você encaixar esse cara, a chance dele crescer mais rápido até do que ele cresceu no Brasil parece ser maior. O pessoal do México é 3/4 do PIB do Brasil. Não é 10%. Não é 10%. Sim. Não. E a gente adora o Nubank, adora, né? E a gente não atribui valor nenhum para isso. Né? Pra gente, a maneira de fazer o nosso underwriting tem que parar de pé com o Brasil. Que é o 20 bi lá. Vou falar que a cereja do bolo é a tequila do bolo. Eu tô vendo aqui no retorno da tela, a gente tá tudo roxo aqui, né? Não tem nada a ver com nenhuma mensagem subliminar. O Aster. O Aster roxo. Eu ia falar quando vier o pessoal do Itaú pintar de azul, mas agora o Itaú já tá mais parecido com o Inter, né? O logo, né? Não tô dizendo, não tô dando nenhum CVM, né? Nenhum indício de bom, fechou então? Fechou. E aí, Mate, quero saber sua opinião, cara. Acho que um mês atrás, 100% de certeza que você não teria Nubank na carteira. Tenho certeza que você não vai falar 100% de certeza que vai estar no Nubank, né? Pelo menos vai falar agora isso, mas como você vê a tese hoje, nesse momento, após tudo isso que a gente estudou da empresa, o papo aqui com o Nasser e o Marcelo? A nossa é tudo como composição da carteira também. Porque a nossa carteira não tem um perfil como do banco, como do Nubank, né? É uma carteira com duration curto, múltiplos descontados, né? Então, acho que traz um componente diferente para a carteira, né? Uma empresa que você tem que olhar um pouquinho mais longe, né? Uma empresa de mais crescimento. Acho que tem uma correlação aí com a Treasury americana, né? Acho que a gente está vivendo um momento importante nesse sentido. Então, assim, como composição de portfólio, eu acho que é um negócio que vale a pena se aprofundar como a gente tem feito, né? E como empresa, sem dúvida, né? Acho que é uma empresa fantástica e que parece que realmente dá para ser um investimento fantástico. Então, pensei que você ia falar quem tem ABC Brasil não precisa de Nubank. É diferente, né? É diferente, né? A gente tem, ABC Brasil e temos Banrisul. Então, é verdade, temos Banrisul. Banrisul. Que se for parar para ver a APMEC dele, você não vai querer comprar. Porque realmente tá mais algo de curto prazo, assim, né? Mas Nubank a gente tem gostado cada vez mais de estudar. Legal, muito bom, Márcio.
quero agradecer demais. Obrigado mais uma vez vocês terem vindo aqui, compartilhar o conhecimento com a gente, com os nossos assinantes. Muito bom. Valeu, Nasser. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, Mate. Valeu, Bom, Samuel. lembrando, conteúdo exclusivo para vocês que são assinantes da comunidade Market Makers. A gente está lá no nosso grupo do Telegram. Digam lá o que vocês acharam, deem feedbacks. Saí daqui muito mais inteligente do que entrei. Acabou o livro. Tô feliz da vida aqui com as anotações e espero que vocês também tenham aprendido bastante sobre essa tese de investimentos e sobre também entendimento do setor financeiro nesse mundo digital aí nos bancos. Beleza? Até a próxima reunião aqui na comunidade. Um beijo grande e se cuida. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.